Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma prática para que você possa sair do zero e construir uma renda mensal de R$ 500 por mês caindo na tua conta. Se esse valor te ajudaria de alguma forma, comenta aqui embaixo. R$ 500 por mês, o que você faria? Pagaria uma parte do aluguel? Já daria para pagar o condomínio? Utilizaria esse dinheiro para lazer, para poder sair mais com a família? Comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você faria com R$ 500 a mais caindo na tua conta todo mês. Então já destrói o botão do like, se inscreve aqui no canal, porque eu vou te mostrar agora o que eu faria começando do zero para poder chegar a R$ 500 por mês. Eu vou te mostrar dois ativos que eu acho interessante você levar em consideração nesse objetivo. E qual é o tipo de investimento que a gente vai selecionar? É fundo imobiliário? É ação? O que a gente tem, tá? Fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos lucros para os seus cotistas, de forma mensal a maior parte deles. Eles não são obrigados a fazer isso de forma mensal, mas a maior parte, como praxe de mercado, paga de forma mensal. Então, a gente sabe que eles vão distribuir dessa proporção. Quando a gente olha para ações, eles não são obrigados a ter essa distribuição. É algo específico do modelo de negócio daquela empresa. Então, eles têm ações que vão focar em pegar o lucro e reinvestir no negócio para o negócio continuar crescendo. Empresas de dividendos, por vezes, ela pode distribuir muito nesse ano, mas talvez no próximo ano ela mude a política por algum motivo, algum fator macroeconômico e faz com que ela diminua. Então, não é uma certeza muito grande que ela vai continuar pagando bons dividendos. E além disso, quando uma empresa paga dividendo, ela paga uma vez por ano, 2 vezes por ano, algumas 3 vezes por ano, então não tem uma recorrência mensal no pagamento. Então aqui a gente vai selecionar fundos imobiliários para poder receber essa renda mensal. E agora a gente tem dois tipos de fundo imobiliário. Qual que a gente vai selecionar? A gente vai pegar mais fundo de tijolo ou fundo de papel? Filipão, o que é isso aí que tu está falando? Tijolo, papel, qual é essa daí? Tijolo, pessoal, é quando a gente está investindo no fundo imobiliário que ele tem ativos reais. Você consegue entrar lá naquele imóvel. Então, é um galpão logístico, é um galpão industrial, é um hospital, é um hotel, é um shopping, tá? E aí você vai ter o fundo de papel, que agora são dívidas. Então, quando você coloca o dinheiro num fundo de papel, você vai emprestar o teu dinheiro para algum negócio, de modo geral, uma incorporadora. Essa incorporadora vai pegar esse teu dinheiro e vai te prometer pagar uns juros, tá? Então é essa a diferença. Existem comportamentos diferentes a depender do momento de mercado que a gente está vivenciando. E qual vai se favorecer mais nesse momento? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar, cara. Então qual é a proporção que a gente vai ter de tijolo e papel na carteira? A gente precisa olhar para a parte de macroeconomia para entender para onde que vai os juros e tudo mais, porque isso acaba afetando para onde que vai os fundos imobiliários, se eles vão se valorizar agora, se o rendimento dele vai cair, a gente precisa analisar isso. Mas antes, comenta aqui embaixo se você já investe em fundo imobiliário e há quanto tempo e qual é o teu preferido, qual você está investindo mais agora. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a proporção do pessoal que está assistindo aqui, que já investe em fundo imobiliário e quem ainda não investe. Então comenta aí, pô, já invisto, não invisto. Se eu invisto, há quanto tempo eu invisto? Comenta aí que eu quero conhecer cada vez mais vocês aqui, tá? Então o que a gente tem? Fundo de papel, você já entendeu o que é. Tijolo, também já entendeu. Agora, qual é a proporção que a gente deve ter? Vou te falar já, mas você precisa entender qual que é a dinâmica, tá? Então um fundo de papel, ele vai pagar os rendimentos de forma mensal, porém, por vezes, esse rendimento ele vai estar lastreado na taxa de juros. E a projeção para o próximo ano é os juros começar a cair. Ou seja, esses rendimentos vão passar a ser menor, vão ser menos dividendos caindo de forma mensal. Não que vai cair pra caramba, mas vai cair. E com isso, a cotação desse fundo imobiliário tende a cair também. Agora, quando você olha um de tijolo, fundo de tijolo não vai estar lastreado dessa forma. O rendimento dele é um aluguel que alguém está pagando lá de fato aquele aluguel. Então, por exemplo, se você mora de aluguel hoje, a taxa de juros caiu. O proprietário do imóvel não vai chegar para você e, ô Mário, porra, você está pagando R$ 2.000 de aluguel, né? Só que, pô, a taxa de juros está caindo.
ano que vem, cara, me paga 1.800, tá tudo certo. Isso não vai acontecer nunca, porque o teu contrato de aluguel é reajustado de forma anual pela inflação, algum índice ali. É a mesma coisa com os fundos imobiliários. Aquele aluguel ali não vai cair no ano que vem, ele vai aumentar. Então tem uma estabilidade maior no pagamento. Então o investidor, de modo geral, ele vai olhar para isso, ele está lá investindo em renda fixa, ele vai olhar para o fundo imobiliário. Pô, os fundos imobiliários de papel estão caindo a distribuição. Agora, tijolo está mantendo. Então, o investidor vai preferir, nesse momento, alocar mais em fundos de tijolo. Então, nesse momento inicial, começando a carteira, agora, do zero, eu teria aproximadamente 75% em fundo de tijolo e 25% em fundo de papel. Filipão, se o juros vai começar a cair, tijolo vai se beneficiar, não é melhor a gente ter tudo em fundo de tijolo? Meu irmão, presta atenção, tá acordado aí, cara? Tá dormindo? Acorda aí, pô. Acorda, cara, já tá perdendo a atenção já no vídeo, né? Já passou aí quanto tempo? Sei lá, 7 minutos de vídeo bruto aqui. Já deve ter dado uns 4 minutos aí pra vocês, tem os cortes e tudo mais, né? Presta atenção, cara. Seguinte, a gente nunca fica exposto somente de um lado, né? A gente tem um mercado que existe a probabilidade de juros começar a cair. A probabilidade maior é o juros cair no próximo ano. Porém, isso pode não acontecer. E se não acontecer, a gente vai ter uma parte que se beneficia mais disso também. Tá? Então, a gente nunca fica exposto apenas de um lado. A gente vai ter uma diversificação. E aí a gente aumenta a proporção quando a probabilidade é maior de um cenário acontecer em relação ao outro. Então, vamos lá. Vamos falar agora de dois fundos imobiliários. Mas antes de a gente falar, deixa um like aí se não deixou o like até agora. Vou dar um tempinho para você aí. Já deu like? Então, se inscreve no canal aí também. Se inscreve aí. Vai mais um tempinho também. Inscreveu já? Espero que sim, né? Não vai me enganar, hein? Porra, escreve aí, cara. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, fundo imobiliário. Tá? Eu separei aqui o BTLG, que é um fundo imobiliário de tijolo, especificamente na parte de logística. Você está vendo na sua tela aqui, o preço de uma cota hoje está R$ 102,90. Ou seja, você tem uma participação em um imóvel real, você não precisa ter R$100 mil, R$200 mil, com R$100 praticamente você já investe. O PVP dele está em 0,99 hoje. Isso quer dizer o quê? Quando o PVP está em 1, ele está no seu preço justo. Quando está abaixo de 1, ele está descontado. E quando está acima de 1, ele está sendo sobreavaliado. Então, se ele está 0,99, a gente tem 0,01 de diferença. Ou seja, ele está 1% abaixo do valor patrimonial dele. Se tivesse 1,1, ele estaria 10% acima do valor patrimonial dele. Então ainda está num bom momento de compra aqui. Esse não é o único parâmetro para ser levado em consideração, é apenas um, tá? Então não leve em consideração que isso é uma recomendação de compra com base num único parâmetro, tá? E aí o que você pode fazer para entender um pouco mais sobre o investimento que você vai fazer? É verificar os relatórios aqui desse fundo imobiliário. Então, quando a gente olha aqui o BTLG, você pode verificar aqui que ele tem um valor de mercado de 4,4 bilhões. Então, olha só, para você ter todos os ativos que ele possui, você quisesse ser o dono deles, você precisaria ter 4,4 bilhões. Então, com R$100, você já está exposto a um patrimônio bem diversificado, tá? O valor da cota dele estava em 99 quando esse último relatório aqui foi enviado a mercado, e o valor patrimonial de 103, né? Então ele está descontado em relação ao valor patrimonial. O de Demilge é em relação aos proventos que ele acaba pagando, tá? Está na casa de 9,5%, tá? O rendimento por cota está na casa de 0,78 por cada cota que você possui, tá? E se a gente dá uma olhada aqui, você consegue verificar todos os galpões que eles possuem, como é que está a distribuição de rendimento, né? Então você olha aqui o histórico de distribuição, né? Você percebe que ele está mantendo uma estabilidade aqui. Lá em janeiro teve uma distribuição a mais, um efeito não recorrente, e simplesmente você consegue acompanhar aqui, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhada em alguns outros fatores aqui, como por exemplo, a diversificação de locatários. Então dá uma olhada no canto esquerdo aqui. Você está vendo aqui os top 20 locatários, a proporção da receita de cada um? Isso aqui é importante verificar, porque se a gente tem um locatário que representa 80% da receita e dá um problema com esse locatário, é um grande problema para o fundo. Então a gente percebe aqui que 2% está com a Natura, 2% está com a Sunrise, 2% Ambev, 2% Mirassol, aí para baixo a gente vai tendo outros, né? Então o maior locatário é o Assaí,
O segundo maior é a DHL e Unilever. Então são empresas bem consolidadas, a gente tem a Amazon aqui também e não está concentrado. Então a gente tem uma diversificação bem interessante aqui de locatários, tá? Aqui a gente tem mais alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração. Então a gente tem a diversificação de inquilinos por setor, então a gente tem a parte de logística, farmácia, papel e celulose, e-commerce, varejo, né? A gente tem o tipo de contrato atípico ou típico, a gente tem o indexador aqui dos aluguéis, né? Então a maior parte está por IPCA, então se o IPCA foi de 5% nesse ano, no ano que vem o inquilino vai ter um reajuste ali de IPCA, né? É claro que na proporção de quando o contrato prevê esse reajuste. Talvez o contrato preveja que o reajuste acontece a cada 2 anos, a cada 3 anos e pega o acumulado do IPCA desse período. O fato é que a renda que esse imóvel acaba gerando aumenta e não diminui ao longo do tempo, tá? Outros pontos que a gente pode ter aqui, a distribuição média dos últimos 12 meses, então é justamente esse ponto que eu acabei de falar, né? Lá em 2018, o pagamento por cota era de 0,33. Hoje está na casa de 0,78. Então ele mais do que dobrou aqui o pagamento de dividendo. Então quanto mais você investe, mais tempo você dá tempo ao tempo, mais você vai vendo a tua renda aumentando, né? Você vai aportando e vai recebendo dividendo, reinveste e com o passar do tempo eles vão aumentando. Logo mais aqui abaixo você consegue verificar o portfólio atual, quais são os imóveis, qual é a região, qual é a vacância, né? Então você consegue verificar aqui o BTLG Jundiaí SP, tá? Ele tem uma vacância de 0%, ou seja, ele está totalmente locado. E aí você consegue verificar todo o portfólio e verificar que são imóveis reais, que fazem parte da economia real e você está recebendo uma parte da receita todos os meses aqui, proporcional ao valor que você investiu. E o segundo fundo imobiliário, agora eu separei um de papel, tá? Eu separei aqui especificamente o AFHI 11, tá? Aqui a gente tem que o preço dele tá R$ 93,10. Isso aqui não tem nada a ver com ser barato ou ser caro, né? Se a gente olhou o BTLG, ele tá 102. Então muitas pessoas olham para isso, o FHI tá mais barato. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui é o valor total do ativo dividido pela quantidade de cotas. É só isso. Isso não quer dizer que tá barato ou está caro, tá? O PVP, coincidentemente, também tá 0,99. Então tá descontado em relação ao valor total do ativo dele. O dividendo que ele está pagando é maior. Fundo de papel tende a pagar dividendos maiores, tá? O risco é maior também. Então sempre leve isso em consideração. Você não pode investir no fundo imobiliário porque ele paga um dividend yield super alto. A chance de dar cagada é bastante grande. Depois não vai falar que eu não te avisei, tá? Presta atenção nisso. Não é porque o dividend yield está alto que você vai investir nele. Ele vai ter um risco maior, tá? Então fica ligado aí. Então quando a gente pega o último relatório divulgado, a gente pode verificar algumas informações, né? A gente percebe que a taxa de gestão e administração aqui é de 1%, então não é algo super fora da realidade. Eles não cobram taxa de performance, então tá legal. A liquidez média diária é de 850 mil por dia, então provavelmente você não vai ter dificuldade para entrar e para sair aqui do fundo imobiliário, né? A gente percebe aqui o resultado por mês, né? Como é que tá em relação ao resultado, ao quanto foi distribuído. Então, ele tá com uma certa estabilidade aqui, mas lembrando que há uma probabilidade no próximo ano começar a cair um pouco, apesar de esse fundo imobiliário aqui ele tá muito mais lastreado ao IPCA do que ao CDI. A gente vai ver sobre isso também ainda, tá? Vamos lá para a página 15. Aqui é bastante importante. Lembra que um fundo imobiliário de papel, ele não tem um ativo real ali, ele está emprestando dinheiro para alguém. Então, para quem que ele está emprestando? E qual é a proporção disso, né? Então, vamos dar uma olhada. Ele empresta através de um ativo chamado CRI, que é Certificado de Recebível Imobiliário, tá? E ele está emprestando aqui para a empresa UFV Jacutinga, tá? Do setor de energia, tá? Então, quanto que ele está emprestando? Emprestou 16,8 milhões. E isso aqui representa 3,96% da carteira total. Então, quando que tem um risco grande aqui? Quando a gente percebe que eles estão concentrando demais em um único devedor, porque se dá um problema com esse devedor e ele para de pagar, concorda comigo, o FV quebrou. Esses 16 milhões aqui, 16,8 milhões, vão virar pó, né? Claro, vai ter todo
aí tem as garantias, dá para ativar alguma coisa ali, mas boa parte desse valor vai ser perdido, vai ter que ter processo judicial, vai demorar anos na justiça para poder rever uma parte desse capital que vai virar pó boa parte dele. Então houve um prejuízo aqui. Então é necessário verificar a proporção dos ativos na carteira e a concentração por devedor, né? Porque às vezes, pode ter aqui uma concentração de um CRI para esse aqui, aí talvez esse aqui seja o mesmo. Aí você verifica que tem 50% ainda no mesmo devedor, tá? Então isso que é importante você verificar. E aí aqui você consegue observar isso, né? Aqui está a composição. Então 5,75, que é um dos maiores aqui, está no OBA. 4,12% no Grupo Mateus. 3,67% no VISC. 5,15% no GGR Copvep. 4,17% está no FV. Então, está bem diversificado por devedor. Agora, quanto é necessário ter investido para você ter uma renda de R$500 caindo na tua conta todo mês com fundos imobiliários? Então, se a gente leva em consideração uma média do dividend yield desses dois aqui, né? A gente percebe que um deles paga na casa de 9 e pouquinho, o outro paga 12 e pouco. Se a gente faz uma média, a gente tem 11% ao ano de dividend yield isento de imposto de renda. Então, para a gente poder ter R$500 caindo na conta todo mês, seria necessário ter R$54.600. Se você não tem esse valor, não tem problema, você vai começar a construir esse valor ao longo do tempo. É isso que todo mundo faz, é isso que eu fiz. Comecei com pouco lá atrás, faz bastante tempo, apesar desse rostinho aqui parecer que eu tenho 22 anos. Parece que eu tenho 22 anos ou não parece? Comenta aí. Quero saber se parece ou não. Eu comecei a dar meus primeiros passos com 15 anos de idade, 14 para 15 anos ali, eu comecei a aportar um pouquinho da minha mesada e tudo mais, tá? Então já faz um bom tempo e você precisa começar, não importa com quanto você tem, você precisa começar, porque o efeito bola de neve é absurdo, tá? Porque é o seguinte, uma cota de FHI hoje está R$ 93,10 e ela vai te pagar 0,98. Ou seja, quando você chegar em 11 cotas, você vai ter acumulado uns R$ 1.024. Com esse valor que está gerando, caindo na tua conta todo mês, você já consegue comprar um fundo imobiliário que tem uma cota mais baixa, como o MXRF11, que está na casa de R$ 9,8. E todo mês você já pode pegar esse fundo imobiliário, que também já vai gerar um juros para você acumular e ir comprando cada vez mais cotas. De tal modo, quando você chegar em 100 cotas do FHI, você vai ter um rendimento de R$ 98,00 por mês e você já vai todo mês, sem precisar tirar dinheiro do bolso, conseguir comprar mais uma cota, e no outro mês mais uma cota, e no outro mês mais uma cota. Daqui a pouco você está conseguindo comprar 2 cotas sem precisar trabalhar, daqui a pouco 3, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, e aí a bola de neve começa a capotar e não tem mais volta, cara. É loucura. Então o começo ele é mais moroso, ele é mais dificultoso, né? Parece que não vai e tudo mais. Porém, você precisa ter disciplina de seguir investindo, que é isso que vai transformar a tua vida, tá? Existe a pessoa que vai falar, vai dar muito trabalho, vai demorar um pouco para eu poder chegar nos 500. Beleza, cara? Vai lá, aproveita a tua vida e depende do INSS lá na frente. O teu colega que vai fazer isso aqui, daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, vai estar bem pra caramba. E aí tu vai perguntar pra ele, como é que tu fez aí, cara, pra receber R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês, sem precisar trabalhar? Aí tu vai ter que explicar. O que eu tô te explicando é que agora o cara vai falar, puta, cara, deveria ter começado lá atrás. Então vai por mim, irmão. Vai lá, começa, porque é um caminho sem volta. Todo investidor se arrepende de não começar antes, não seja esse cara. E olha só, se você está curtindo esse vídeo até agora, provavelmente você vai curtir esse vídeo que está aparecendo aqui no cardzinho, aqui ou aqui. Clica nesse botão aí para poder assistir em seguida, porque lá eu te mostrei o que eu estou fazendo para poder enriquecer com a queda da Selic que está por vir. E se você não clicou no botão do like e se inscreveu no canal, você está ficando maluco, meu irmão. E é o seguinte, se você quer minha ajuda para poder investir melhor, ter uma estratégia mais específica de alocação e ter um plano personalizado para você, clica no link da descrição aqui ou no botão fixado ali, tá? Você vai conversar comigo ou com alguém da minha equipe e a gente vai entender o teu momento atual para a gente poder te ajudar de uma forma específica. A gente entender o que você precisa agora para a gente poder
acelerar esses teus resultados. Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!